Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta. No programa de hoje nós vamos discutir, apresentar a você, telespectador, o tema da inovação tecnológica e também na área de saúde. E para discutir esse tema, eu tenho aqui o professor Dr. Ricardo Valentim, professor coordenador do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde e também chefe do setor de gestão da pesquisa e da inovação tecnológica do Hospital Universitário Onofre Lopes, pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Professor Ricardo Valentim, muito obrigado pela sua presença hoje no programa Educação em Pauta. Eu que agradeço pela oportunidade de falar sobre o que é inovação tecnológica e suas aplicações na área de saúde, na área de educação. Para a gente é um prazer. Prazer. E a primeira pergunta que eu vou fazer é a sua formação em engenharia elétrica, doutor, computação pela Universidade, engenharia elétrica e de computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E como essa formação nessa área de informática, esse seu processo de aperfeiçoamento, de pesquisa, ela vem sendo investida nessa área de saúde, né, no hospital. Como é que a inovação tecnológica, as novas tecnologias, ela vem sendo dialogada com essa parte de saúde? Certo. Minha formação toda, ela inicia pela área de computação, na área de sistemas de informação. Eu venho depois, faço mestrado na área de engenharia elétrica, com aplicação na área de automação industrial, especificamente sistemas de tempo real. Nesse período aí, eu faço um concurso para o Hospital Universitário Ana Bezerra, em Santa Cruz, e eu me apaixono pelo desenvolvimento de tecnologia para a área de saúde. Mas lá a área que você iria atuar era? A área lá é analista de sistemas. Analista de sistemas. Analista de sistemas no Hospital Ana Bezerra, em Santa Cruz. E eu percebi que todas as pesquisas que eu fiz na época de mestrado, na época de graduação, principalmente na época do mestrado, quando eu trabalhei com automação industrial, poderia ser aplicado essas técnicas na área de automação hospitalar. Então, meu doutorado foi justamente nessa área de engenharia elétrica e computação aplicado à automação hospitalar, onde a gente desenvolve um protocolo para monitoramento de pacientes em tempo real. E esse monitoramento seria o quê? As características de um quadro clínico? Como seria? O monitoramento de pacientes ele é igual, por exemplo, a gente monitorar um poço de petróleo. Na verdade, quando eu vou monitorar um poço de petróleo, o que é que eu me preocupo? Pressão, temperatura e alguns quesitos que um poço, ou uma caldeira, ou um sistema uma planta de automação precisa. No caso de um paciente, ele tem os sinais vitais, que é temperatura, pressão arterial, SpO2, que é saturação de oxigênio, frequência cardíaca e uma série de outros de parâmetros que podem ser medidos em um paciente. Só que esses sinais vitais, quando o paciente está em uma UTI ou em home care, ele merece um monitoramento crítico, ou seja, uma observação mais precisa com respostas dentro de um prazo determinado. E geralmente é algo apenas anotado no papel, pela acompanhante. Isso. Na verdade, hoje a rotina ainda é assim, em algumas UTIs, em algumas outras já evoluíram. Ele passa e anota esses parâmetros, tem uma rotina, o médico intensivista ou a pessoa responsável por aquele paciente na UTI, ele vai lá, faz as anotações, depois quando o outro profissional de saúde vem, ele confere aquelas anotações e vai atualizando. Então a ideia foi automatizar esse processo de aferição e fazer, além de medição, também atuação em tempo real. Por exemplo, a infusão de soro, de medicamentos, de forma automatizada com base na medição desses parâmetros dos sinais vitais. Tal como funciona uma planta industrial, a gente utilizar isso para automação hospitalar. Então, é um programa de computador, software, que fazia... Na verdade, Bruno, ele é mais do que um software. Boa parte dele é um software, mas ele utiliza hardwares, né? Utiliza sensores, utiliza atuadores. Por exemplo, um infusor de alimentação parenteral, que a gente vê em UTI, que são... Então, nesse seu trabalho já tinha mesmo toda a parte do equipamento, não era só o monitoramento? No doutorado eu especifiquei um protocolo, né, e modelei ele utilizando métodos formais, matemáticos, para poder fazer a prova de que esse sistema ele iria funcionar em tempo real. Mas o objetivo real é esse, é interagir com hardwares através de softwares. E como chegou a coordenação, né? O seu ingresso nesse laboratório de inovação tecnológica? Certo, aí tem uma história, né? Vamos lá, eu vou tentar resgatar. Deu um salto grande, né? Agora? Eu vou tentar resgatar um pouquinho aí. Então, nesse período que eu fazia mestrado, eu era analista de sistemas do Hospital Ana Bezerra. Quando eu acabo o doutorado, antes de acabar o doutorado, eu fui chamado tinha passado num concurso para professor do Instituto Federal
do Rio Grande do Norte e assumi isso aí em Mossoró. Logo quando eu acabo o doutorado, eu fui convidado para assumir a diretoria de pesquisa do Campus Central. Nesse período, eu fiz concurso para professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Passei, como eu tinha feito um doutorado na área de automação hospitalar, então eu tinha um viés muito forte na área de engenharia biomédica. Então abri uma vaga na área de engenharia biomédica na universidade. Na verdade, abriram várias vagas para o departamento de engenharia biomédica, porque era um curso novo dentro das novas engenharias no programa Reúne. E eu faço esse concurso e me torno professor do departamento de engenharia biomédica. Logo ao chegar no departamento, uma das primeiras coisas que eu fiz junto com um grupo de pesquisa, né, foi primeiro criar um núcleo de pesquisa e depois o Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde no Hospital Onofre Lopes. Nós fizemos o primeiro workshop de inovação tecnológica em saúde, que foi em 2011. Então, em 2011, a gente consolida a criação desse laboratório, que hoje ele tem quase 1.000 metros de área dentro do hospital. Paralelo a isso, nós conseguimos trazer para a universidade alguns projetos importantes a nível nacional, como o projeto Telesaúde, que nós coordenamos em todo o estado do Rio Grande do Norte, e bem como também o desenvolvimento de uma arquitetura para integrar todos os projetos de telesaúde em todo o Brasil. São 27 estados, esses 27 estados têm mais de 30 e poucos núcleos de telesaúde espalhados por todo o Brasil, e o Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde tem essa missão. Então, o telesaúde já existia em outros lugares. Como é que funciona? O médico ele tem como se fosse um banco? O telesaúde ele tem duas vertentes básicas, né, que é, primeiro, o campo da educação, isso conforme portaria do Ministério da Saúde, publicada em 2010. A telesaúde ela surge no Brasil em 2005, mas a Universidade Federal ela só consegue entrar nesse projeto em 2011, efetivamente em 2011. O projeto é aprovado em 2010, mas em 2011 a gente é um dos grupos novos da telesaúde, tem uns grupos mais novos que entraram. Primeira vertente, teleeducação, que é formação permanente de profissionais de saúde, que é uma atuação muito forte da telesaúde. Tanto os estudantes quanto os profissionais? Estudantes, profissionais, quem tem interesse em fazer, o Ministério da Saúde oferta um conjunto de cursos através da telesaúde. E então, uma outra vertente é a questão da teleassistência, que é justamente o cuidado, o médico ou o profissional de saúde cuidando remotamente deste paciente. Então existe um banco de dados, na verdade, de profissionais de saúde que podem atender esses pacientes à distância. Esses profissionais de saúde nós chamamos de teleconsultor. Então quer dizer que é como se fosse a distância mesmo. Na realidade é a distância, totalmente a esse distância. Diagnóstico. Totalmente a distância. Mas como é que funciona em si mesmo? Já que você tocou nesse projeto Telesaúde, os médicos eles têm acesso a um sistema onde eles podem dialogar sobre o diagnóstico. Como é que os alunos eles podem ter acesso também a essa ferramenta, né? Certo. Então tem várias ferramentas. No caso da telesaúde do estado do Rio Grande do Norte, que foi desenvolvida pela universidade, que está sendo desenvolvida ainda pela universidade, nós temos várias ferramentas. Uma delas é um software que permite, esse software também é desenvolvido com base nessa portaria, onde o médico, por exemplo, um médico recém-formado, tem um viés muito forte no campo da educação, mesmo quando eu trabalho com a questão da teleassistência. Então, o médico recém-formado, ele vai trabalhar na unidade básica de saúde. Assim como qualquer profissional da área de engenharia, da construção civil, da engenharia mecânica, da engenharia elétrica ou da área da docência, ele vai para o mercado de trabalho ainda com um monte de dúvidas. E na área de saúde, uma dúvida pode ser fatal. Então, a telesaúde, ela atua, o médico, ele coloca lá aquela dúvida, e um médico mais experiente do que ele, com 10, 15, 20 anos de experiência, vai ajudar ele a resolver aquela dúvida que ele tem. Então, a gente tem um caso que sempre é colocado, um médico recém-formado da universidade, que trabalha na unidade básica de Macaíba, quando ele diz, Ricardo, a telesaúde me ajuda bastante, porque eu estou lá na unidade básica, cheio de dúvida e não tinha com quem tirar. Então chegava um paciente, às vezes eu estava com alguma dúvida, e hoje eu tenho um médico teleregulador que trabalha na telesaúde, que tem 12 anos de estratégia de saúde da família, ou seja, um médico bem mais experiente, que tem larga experiência em atuação em unidades básicas de saúde. Então, esse campo também é um campo educativo, porque na hora que um médico ou um profissional de formação, ele mais experiente, vai tirando dúvida de outros profissionais de saúde, que também não são médicos, pode ser um enfermeiro, ele vai ajudando no processo formativo. É importante o que você falou, outros agentes, o próprio agente de saúde, o enfermeiro, o técnico, o nutricionista. Até porque, professor, a pergunta que eu faço, qual é a garantia, por exemplo, de que o médico ele não vai estar num lugar, né, tipo, fechar um diagnóstico por um programa como esse, né?
Porque, vamos supor, o médico ele está lá na unidade básica ou até no hospital, aí ele entra dentro do sistema e faz uma pergunta geral. A gente também tem uma certa possibilidade do quadro clínico não ser fechado. Mesmo. Seriam perguntas de que tipo, né? Eu acho que... Certo. Na verdade é o seguinte, todas as respostas elas são com base em evidências científicas. Então, o Ministério da Saúde, o sistema de saúde no Brasil tem a BVS, né, que é uma biblioteca onde são depositadas várias evidências científicas na área de saúde. Então, nenhuma resposta dessa é dada sem base em evidências científicas. Então, esse médico regulador, esse médico teleconsultor, eles são pessoas mais experientes que vão receber aquela dúvida. Caso ele não consiga entender o que é, ele reporta novamente para que seja feita uma nova pergunta. O que a portaria normatiza é que esse processo ele ocorra em 72 horas. Né? Aí você diz, mas 72 horas, se for uma urgência, não, urgência é outra coisa. Urgência e emergência. São tratamentos eletivos. Um paciente chega com uma mancha na pele. Né? E aquele médico da unidade básica de saúde não tem experiência, por exemplo, na área de mancha de pele ou dermatologia. E às vezes não tem um médico lá, tem um enfermeiro. Então esse enfermeiro ele vai fotografar, vai relatar o que o paciente sente, coceira e uma série de outros sintomas que ele tem ali, e vai reportar para que um profissional de saúde que possa resolver aquilo dali, ele dê um encaminhamento com relação àquilo dali. E esses médicos são médicos do sistema público, privado? São médicos cadastrados para que eles possam atuar na telesaúde, no caso específico desse projeto. E uma coisa que é importante é que 85% dos casos não precisam de encaminhamento. Você resolve na telesaúde ou na unidade básica de saúde com a medicina da família. Então a telesaúde ela atua especificamente na atenção básica. O que significa isso? É que 85% dos casos de pacientes que vão procurar as unidades básicas de saúde, ele consegue resolver ali mesmo, sem precisar de encaminhamento. Então, esses 15% são as 15% de dúvida que aquele médico que está lá do outro lado não vai conseguir resolver. Então, esse daí ele vai ser encaminhado para um médico especialista. Então, olha, isso aqui eu não tenho competência para resolver, o ideal é que você procure um outro médico com a especialidade para que possa resolver esse problema. Então, é assim que a telesaúde ela funciona. E no campo formativo tem essa questão instrutiva e tem mais as segundas opiniões formativas, que são o quê? É um caso que foi muito bem resolvido, que ajudou a formar, que vai ajudar a enriquecer essa biblioteca de evidências científicas. Então tem um caso que seguiu todo um protocolo, ele foi bem resolvido e ele pode ajudar outros profissionais de saúde a resolver. Então esse é construído uma segunda opinião formativa que tem todo embasamento científico para servir de base para outros profissionais. Professor, sobre essa questão da própria assistência dos profissionais de saúde, né, com o telesaúde, que outros projetos, né, o laboratório universitário, ele vem investindo? Certo, na verdade, sim, o Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, ele é um laboratório transversal e transdisciplinar. O que significa isso? Ele atua em diversas áreas e na fronteira de conhecimento dessas áreas. Então isso significa que você tem profissionais da medicina, da computação, isso, comunicação, que outras áreas? Isso, na verdade, lá no nosso laboratório, hoje nós somos 12 professores. Né? Esses professores são da fono, fisioterapia, engenharia mecânica, engenharia elétrica, engenharia da computação, engenharia biomédica, medicina, várias áreas da medicina atuam no Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde. E um grande ganho hoje da inovação tecnológica, que é hoje algo que está em moda no Brasil, é permitir que esse aluno, né, esse pesquisador, o aluno e o pesquisador, eles possam, por exemplo, desenvolver tecnologias ou fazer ciência aplicada. E aí todos os projetos do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde têm esse cunho. Então todos os projetos têm a participação mesmo dos alunos? Dos alunos. Todos os projetos têm participação dos alunos. As premiações que nós ganhamos têm participação do aluno. Esse mês agora, próximo mês, desculpe, nós estamos enviando 5 alunos para os Estados Unidos para apresentar projetos desenvolvidos no Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde. Esses projetos desenvolvidos hoje no laboratório têm repercussão internacional. Por exemplo, o Observatório da Dengue é um projeto que nós viemos trabalhar, começou aqui no Instituto Federal com trabalho de graduação. Hoje ele está na Universidade Federal, o Instituto e a Universidade Federal tem um registro
de software em conjunto entre essas duas instituições. Tem uma parceria com a Secretaria também, né? Com a Secretaria Municipal de Saúde, através do muito bem lembrado, doutor Ion Andrade, né, que trabalha com a gente, é uma das pessoas que tem ajudado nas especificações de requisitos dos sistemas. Então, esse projeto nós fomos desenvolvendo e esse ano, no ano da Copa do Mundo, uma agência francesa nos procurou, nós apresentamos o projeto, foi feita uma matéria e ele ganhou repercussão mundial. Foram publicadas matérias desse projeto em mais de 60 países, né, em mais de 100 jornais de todo o mundo. Então, teve uma repercussão muito grande, foi muito positivo para o laboratório. E assim como esse projeto, nós também temos outros projetos, como o Autônomos, que é para pacientes que têm distrofia muscular e tem a parte cognitiva preservada. O que significa isso? É um paciente que ele entende, enxerga, ouve, percebe tudo o que está acontecendo, mas ele não consegue se comunicar. É como se ele estivesse preso ao corpo dele. O paciente que nós trabalhamos são pacientes com esclerose lateral amiotrófica, que agora é uma doença que as pessoas não conheciam muito, mas que se tornou mais popular através daquele projeto lá do balde com água e gelo. Então, nós já trabalhamos esse projeto, é um projeto também que teve repercussão internacional, repercussão nacional muito ampla, saiu no Jornal Nacional. E os pacientes são pacientes do hospital universitário ou são de outros hospitais os pacientes também? Que a gente trabalha com ela são pacientes do hospital universitário, mas nós temos projetos hoje no LAIS, que é projeto, por exemplo, de implante bucomaxilo para pacientes com câncer. Então essas peças eles são desenvolvidas no LAIS, com alunos de graduação e com a supervisão de professores, e é implantado em pacientes com câncer de boca. Então esse é um projeto desenvolvido pela professora Carilana, a professora Carol, o professor Custódio, que são pesquisadores do laboratório. A inovação tecnológica em saúde é algo de extrema relevância para o Brasil. Por quê? O Brasil ele tem um déficit na balança comercial de 300 bilhões de dólares. Não é? Simplesmente porque nós não temos a cultura de desenvolver tecnologia para a área de saúde. Então, muitos equipamentos são importados, inclusive, por exemplo, filtros para hemodiálise, que é um dos maiores vilões dessa questão do déficit na balança comercial. Então, o laboratório ele está na vanguarda no Brasil, porque contribui, assim como outros que tem também, que desenvolvem pesquisa, não só o nosso no Brasil, tem outros pesquisadores que são referências, que também desenvolvem, mas o Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde ele tem uma inserção dentro do hospital universitário que trabalha de forma interdisciplinar, fazendo o que a universidade e as instituições de ensino superior têm, que é integrar áreas. Porque hoje é muito difícil você produzir ciência em áreas específicas. Isso é facilitado também pelo fato de existir um lugar fora, digamos assim, dos muros da universidade, do campus central, dali onde tem, né, para você ter um trabalho com os pacientes no próprio hospital. Isso. Na verdade, assim, essa é a proposta do laboratório. Né, a gente desenvolver pesquisa aplicada. Na hora que a universidade, né, e os cientistas que estão na universidade passam a pesquisar, desenvolver pesquisa aplicada, a gente começa a devolver à sociedade aquele investimento que ele fez na universidade. Lembrando que as universidades de referência no Brasil, boa parte delas, são universidades públicas, com financiamento público. E o Brasil, hoje, ele necessita, de forma quase que mandatória, fazer esse retorno. Então, a pesquisa básica ela é importante e ela é fundamental, porque a pesquisa básica ela vai servir de base, né, para as pesquisas aplicadas. Mas a pesquisa aplicada é aquilo que o cidadão consegue perceber imediatamente e é isso que a gente consegue transformar em tecnologia e gerar riqueza para o Brasil. Professor, você falou em investimento nas universidades, mas agora eu vou falar sobre outro tipo de investimento, dentre os quais o próprio investimento na universidade está incluso também. Como os investimentos eles são direcionados para as pesquisas no LAIS? Né? São da universidade, tem parceria com instituições, com prefeituras, municípios? Boa pergunta. Então, no Laboratório de Inovação Tecnológica e Saúde, nós temos várias formas de captar recursos. Não tem como você desenvolver pesquisa de ponta, como a gente faz, sem financiamento. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte ela tem um programa extremamente importante. Na verdade, não, tem vários. Um deles são os projetos de ações integradas, onde o professor ele submete um projeto, ele recebe nesse projeto um pequeno financiamento que pode chegar até R$20 mil por projeto, mas ele recebe o que tem de melhor, que é melhor do que o recurso, que é poder contratar bolsista e essas bolsas serem pagas para esses alunos com recurso da universidade. Então, esses bolsistas são bolsistas de ações integradas e por projeto você pode contratar até 6 bolsistas.
Qual é o grande ganho disso? É que eu vou ter financiamento da universidade. Esse aluno que faz um curso de engenharia, um curso da área de saúde, ele vai receber uma bolsa que vai... A bolsa não é o mais importante, mas é um instrumento, que ele vai é um instrumento de inserido. Indução para que esse aluno, alguns alunos são carentes, por exemplo, eles possam ter condições de pegar o ônibus, ir para um laboratório que fica um pouco mais distante, e ele passa o dia todo vivenciando a universidade. Então, esse é um dos incentivos importantes que a universidade dá e que o laboratório tem usado de forma bastante inteligente esse recurso. Eu vou dar um exemplo, nós temos alunos de engenharia da computação que trabalham no desenvolvimento de um projeto que nós chamamos de OpenPax, que é um sistema de arquivamento de imagem médica. Nós desenvolvemos um sistema que hoje está avaliado em 4 milhões de reais, com 3 bolsas de iniciação científica, que custou para a universidade R$350 por mês. Então, o retorno para a universidade é enorme. O Hospital Universitário Onofre Lopes, antes, ele ficava, por exemplo, alguns dias ou às vezes uma semana, sem poder fazer um exame, porque o sistema de arquivamento de imagem era proprietário de uma empresa que fabricava o sistema de tomógrafo. Com isso, o hospital parou de ficar dependente somente daquela tecnologia e tem hoje arquivado mais de 25 mil exames de imagem médica. O que era um problema. O que era um problema, em qualquer hospital. Através de uma pesquisa financiada com alunos de graduação, resolveu o problema. E aqui a gente pode destacar o seguinte, como esse projeto foi importante na formação do aluno, um projeto de inovação tecnológica em saúde. Esses alunos que participaram hoje são referência no Brasil no desenvolvimento dessa tecnologia, inclusive os profissionais da empresa, que é uma empresa muito grande, eu não vou falar aqui para não fazer propaganda, na área, no mundo, utilizam consultoria desses alunos para desenvolver algumas coisas quando vão para o hospital. Então, para você entender a importância disso daí. Outra forma de captação de recursos é através de agências de fomento, CNPq, FINEP, que são agências tradicionais. Nós buscamos também convênios com os municípios, né? Buscamos convênio também com o governo federal, Ministério da Saúde, Ministério de Ciência e Tecnologia, que às vezes eles têm interesse em desenvolver determinado projeto e precisa do conhecimento, da expertise da área que nós temos. E aí, um outro destaque importante é que o nosso laboratório hoje ele é referência no Brasil no desenvolvimento de tecnologia para a área de saúde, especificamente na área de informática em saúde. Ok, professor. Em relação aos outros projetos que a gente tem, né? Existe um projeto o guia, né? Isso. Como é que está esse projeto? A gente ficou... Certo, o projeto guia ele é um projeto que inicia aqui no Instituto Federal, né, aqui no Rio Grande do Norte, e especificamente no Instituto Federal, com um aluno chamado de Sidney Trindade. Sidney, na verdade, à época era aluno, hoje ele é assessor técnico da universidade para assuntos de acessibilidade. É um deficiente visual, foi o primeiro deficiente visual formado em computação na área de informática no estado do Rio Grande do Norte. Na época eu também era professor do Instituto Federal, nós mandamos esse projeto para um órgão de fomento, esse órgão de fomento financiou o projeto. Esse projeto era nas paradas? É. Ainda funciona? Então é um projeto que nós desenvolvemos, gerou patentes. Mas né? ele ainda está em funcionamento? Na verdade ele é um protótipo, né? Teste, porque assim, é uma coisa importante, Bruno, esse ponto que você tocou. A universidade, ela desenvolve a tecnologia. A responsabilidade de querer implantar aquela tecnologia são dos governos, quando compete ao governo, ou do setor empresarial, quando compete ao setor privado. No caso do projeto EGUI, interessa aos dois. Né? Então, são projetos que outros estados do Brasil já têm nos procurado. Por exemplo, o projeto EGUI é Rio de Janeiro, Minas Gerais, Niterói. Então, outros lugares do Brasil já procurou a gente. Então, assim, o que a gente faz é fazer o que a universidade tem que fazer. Registrar a patente, fazer o registro de software e qualquer procura depois disso aí a universidade passa a arrecadar os royalties. Então, por isso é que a inovação tecnológica ela é importante, porque ela ajuda a gerar riqueza e dar sustentabilidade ao processo todo. Pelo que eu vejo, você tem um contexto bastante significativo de pesquisas e projetos, né? E, como você falou, inclusive patenteado para que outros lugares não comprem, né? O seu trabalho de inovação tecnológica. Você pode até comprar, agora tem que pagar os royalties. É verdade. Comprem no sentido de começar a usar, né, sem autorização. Agora, quando a gente vai, por exemplo, para os hospitais públicos e municipais da nossa região, talvez a gente não tenha tanta, né? Por exemplo, Valfredo Gugel, existe algum projeto de vocês que tenha parceria? Nós não temos nenhum projeto com o Valfredo, mas a gente tem interesse em fazer. Então, mas isso por falta de... Porque, por exemplo, esse do banco de imagens,
dos professores que podem consultar um diagnóstico, são projetos que poderiam ser implantados em outros hospitais, por exemplo, no interior do nosso estado. Na verdade, em qualquer hospital do Brasil. Né? Todo hospital no Brasil de alta complexidade que trabalha com sistemas de imagem, ele tem essa necessidade. Então, todos os projetos que a gente tem lá no laboratório, eles são de uso em escala nacional. É uma preocupação nossa. Logo no início, a gente começava a desenvolver coisas de caráter muito regional. Só que no caráter regional, Bruno, pegando esse gancho por exemplo, do que você falou, dengue é algo que pode não ser endêmico. Ser utilizado pelos 5.500 e poucos municípios que o Brasil tem. Certo? Ele é um projeto em escala nacional. O projeto da dengue, o EGUI é um projeto de escala nacional, o sistema de arquivamento de imagens é um projeto de escala nacional, o olho biônico, que saiu recentemente no Jornal Nacional, ele é um projeto também que abrange todos os deficientes visuais do Brasil, pode ajudar a diversas pessoas. O projeto Um Anjo para Ela, que é para monitoramento de pacientes com esclerose lateral amiotrófica. Qualquer paciente pode se beneficiar disso, o Sistema Único de Saúde pode financiar. Então, alguns projetos desses que eles vão ganhando essa notoriedade, eles são o interesse público, ele busca a gente para fazer algumas parcerias. Obviamente que tem todo um processo burocrático até a consolidação disso daí, a gente tem essa paciência para esperar o tempo que for necessário. O que a gente tenta fazer é dar visibilidade a esses projetos, né, para que a sociedade perceba que existe know-how e competência técnica para o desenvolvimento. Essa é uma coisa importantíssima. Né? E o desenvolvimento de tecnologias que têm um cunho social muito grande. Então, essa hoje é uma das grandes missões do laboratório, é desenvolver tecnologia que ajuda a melhorar o Sistema Único de Saúde brasileiro. O Sistema de Saúde brasileiro, tanto no setor, quando eu vou para o Sistema Único SUS, setor público, e setor privado também pode se beneficiar de algumas tecnologias, como, por exemplo, o PACS. Então, a gente tem várias frentes de atuação. E contribui, além de ter esse benefício social muito grande, no caso de alguns projetos, como o EGUIA, o Autônomos e o Olho Biônico, que são para pessoas com algum tipo de deficiência, ele também melhora muito, o que a gente tem percebido, o processo de formação dos nossos alunos, que consegue ir muito além do que a universidade dá. Por quê? Porque através desses projetos ele vai ter que buscar muito mais conhecimento para resolver problemas que, às vezes, na maioria das vezes, eles não conseguem ver em sala de aula. Ou então vem em sala de aula, mas não consegue associar ao campo prático. Então, o laboratório ele tem essa vertente muito forte. Professor, a gente está terminando, tem apenas 1 minuto para terminar o nosso programa, mas, resumidamente, o que a gente ainda tem para frente agora? Quais são os próximos passos do Laís? Nós temos vários projetos para lançar, Bruno. Eu acho que até 2025 a gente ainda tem projeto para lançar. Mas sempre, o grande avanço que a gente vai fazer é sempre na área social, buscando a melhoria da qualidade de vida de pessoas que precisam. Essa é a maior missão do laboratório e ajudar na formação de excelência dos nossos alunos. Então, desenvolver tecnologia que tem aplicação para a sociedade e que tem um cunho social muito grande. Esse é o que mais sensibiliza e motiva os pesquisadores do nosso laboratório. Okay, professor Ricardo Valentim, muito obrigado pela entrevista de hoje. E você de casa que acompanhou até aqui, espero que tenha sido bastante interessante para você também. Se você tiver dúvida, você pode entrar em contato. Podem entrar em contato com o laboratório. Nosso site é o site do Hospital Universitário Onofre Lopes, que é bastante conhecido. Podem enviar e-mails estão lá, os telefones de contato. E aí estamos à disposição para firmar parceria, desenvolver projetos de pesquisa com outros professores, com outras instituições e ficamos abertos a novas propostas. Ok. E você de casa, não deixe de acompanhar o programa Educação em Pauta, todos os sábados às 10 horas da manhã pela TV Câmara. Até a próxima semana. Tchau.